Olá, boa tarde a todos. Eu me chamo Ana Paula Alves, sou enfermeira e médica veterinária especializada em oftalmologia. Primeiramente, queria agradecer o convite da Mayumi, né, para estar com vocês nesse evento, Tribe Summit, que com certeza é de muita valia, de muito conhecimento a todas nós, com essa turma de mulheres que com certeza com histórias lindas, de muita força, e me sinto muito lisonjeada por esse convite, para contar um pouco da minha história, né, compartilhar essas trocas. Infelizmente não pude estar presente, mas espero passar um pouco dessa minha essência e da minha energia e da minha força a todos vocês. Eu vou começar contando um pouco da onde eu vim, né? Uma cidade chamada São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, divisa com a Colômbia e Venezuela, no norte do país. Conhecido como o município mais indígena do Brasil, onde eu cresci, né, passei parte da minha adolescência e da minha vida adulta. Meus pais foram morar lá na década de 70. Meu pai, por conta de um concurso da FUNAI, e minha mãe foi para acompanhá-lo e acabou virando comerciante. Lá eu tive muitas vivências, né, com esses povos desde criança. Inclusive, fui criada também por uma mãe indígena que ajudava a minha mãe quando minha mãe precisava viajar, então sempre fui inserida na cultura indígena. Aqui eu tenho muito orgulho de ter crescido nesse lugar. Estudei numa escola indígena, aprendi a falar uma língua indígena, né, que é o Ingatu, que foi uma língua que foi um dialeto que foi criado entre eles por ser 23 povos, cada um com seu dialeto, eles tiveram que criar um dialeto para se comunicar, então foi essa língua que eu estudei como segunda língua na escola. Com todas essas vivências desde criança, né, aprendi esse amor com a floresta, com os rios, a tratar desse contato mais íntimo, né, com os indígenas, as medicinas da floresta, a energia que a floresta traz. Então, tudo isso foi uma construção do meu caráter, da minha essência. Então, chegou uma hora que São Gabriel da Cachoeira era pequeno para mim. Eu já empreendia, já cuidava das coisas da minha mãe, comércio, né, fazia essa parte de compras com ela, funcionários, só que estava pequeno para mim. E aí foi quando eu saí para Manaus para estudar, para fazer o meu segundo grau. E ali eu comecei a entender que o meu papel em São Gabriel era muito importante quanto ao que eu sonhava. Mas eu não via como fazer isso. Eu sabia que não era algo que seria fácil. Muitas vezes também, por eu ser engajada com o Grêmio Estudantil, desde criança, estar muito envolvida, vieram convites para me associar a partidos políticos, mas não era assim que eu queria, não era esse caminho que eu queria seguir. Então, com a chegada da ONG, com esse convite da ONG, eu enxerguei como um potencial para eu conseguir ter esses dois mundos, estudar, sair de São Gabriel, mas conseguir levar algo para esse povo que eu me sinto nesse povo, né? Então, foi uma junção ali, eu acho que foi quando eu realmente entendi que eu não precisaria estar em São Gabriel para fazer algo por esse povo. Então, eu abracei, né, após esse período em Manaus, depois a volta para São Gabriel, eu abracei essa oportunidade dos expedicionários como uma oportunidade de vida. E foi aí que eu consegui começar a traçar esse caminho que era a meta, né, a primeira meta, levar a saúde para essas populações indígenas da minha terra. E fui mãe, tenho 2 meninas, e em um momento da minha vida eu tive que deixá-las para poder crescer e sair para estudar. Foi ali mais ou menos em 2009, em 2010, quando eu conheci a ONG, o Expedicionários da Saúde, a que eu faço parte desde essa época. Minha primeira expedição foi em 2007. E tive esse convite do Dr. Ricardo Afonso Ferreira para estar ingressando nesse trabalho dessa ONG, que é levar um hospital de campanha para dentro dessas áreas isoladas. Então, com essa expertise que eu já tinha, dessa vivência, desse feeling com os indígenas, eu consegui levar um pouco disso para dentro da ONG. Então, em 2010, eu mudei para Campinas e assumi essa parte de logística da ONG. Chegando lá, o sonho de criança de ser veterinária foi interrompido por um período,
pois o Ricardo me ofereceu a chance de fazer uma faculdade de enfermagem e assim assumir a enfermagem da ONG como logística enfermeira. Sem sombra de dúvida, foi um desafio muito grande, né? Nessa época eu tive que deixar minhas filhas em São Gabriel com a minha mãe e esse novo mundo que é Campinas, uma cidade grande. Então fui à luta, consegui concluir a minha faculdade de enfermagem e assim com esse trabalho lindo na ONG fui crescendo, me desenvolvendo, aprendendo muito, desbravando outras regiões na Amazônia, né, no Brasil inteiro, e desbravando esses novos territórios, né, conhecendo sobre as culturas diferentes que era da minha região. Isso me trouxe muitas questões como mãe, como mulher, né, de ver, presenciar tantos ritos de passagem diferente, tantas culturas diferentes, né, me botou muitas vezes em xeque e me recolocou numa posição de querer entender mais, né, questionar mais. Que isso acrescentou muito no meu crescimento como pessoa e valores, né? Me trouxe outros valores. O quanto às vezes a gente se pega achando que tantas coisas são super importantes e tão essenciais e que realmente, quando a gente vive essa realidade dentro desses territórios, a gente vê que realmente são coisas pequenas. Isso já foi, assim, para mim, um crescimento muito significante, realmente me abriu um outro mundo. Me sinto muito privilegiada por ter vivido todas essas situações adversas, né? Tanto por um lado da saúde, né? De poder contribuir com essas pessoas e levar essa saúde aonde não chegaria, quanto como mãe, como mulher, me reinventando. E durante todos esses anos, né? Convivendo em várias áreas, passando por várias áreas na ONG, eu me encontrei com a oftalmologia. Né? Durante um período eu cuidei da parte logística, depois de estruturações da ONG e me apaixonei quando cheguei na oftalmologia. Então assumi essa parte da oftalmologia durante alguns anos na ONG, me aperfeiçoei e durante uma época eu me transformei numa instrumentadora cirúrgica. E fui me qualificando, me reinventando e até que em 2014 eu estava dentro do território do Xingu e conheci o meu marido, que hoje é meu marido. Conhecemos nesse trabalho voluntário também. E tive a oportunidade, na verdade, não foi bem uma oportunidade, foi algo que o universo conspirou para que eu me mudasse a São Paulo, né? Então, fui residir em São Paulo, que aí foi outro choque de realidade, né? Saído de um lugar muito pequeno, uma cidade pequena, onde você tinha rio, onde você vê estrelas, onde, né, a natureza impera, e quando me vi, eu estava nessa selva de pedra que é São Paulo, mas que também sou muito grata por tudo que eu aprendi e todas as pessoas que eu conheci. Então, fiquei durante 10 anos trabalhando como instrumentadora cirúrgica, andando nos hospitais renomados, né, como Sírio, Einstein, todos esses hospitais de referência, e sempre trazendo o aprendizado do dia a dia desses grandes centros para a ONG, né, que nunca deixou de existir. Eu fiquei funcionária durante um tempo, mas voluntária eu sou até hoje. E chegou um tempo que aquele sonho de menina de ser veterinária não saía de mim, né? Então eu acreditava e acredito que nunca é tarde para esses recomeços, né? Então se reinventar era algo que já tinha acontecido na minha trajetória, então eu estava muito aflorado dentro de mim, e mesmo estando nesse patamar de instrumentadora, trabalhando com grandes cirurgiões renomados em São Paulo, me faltava algo que era um sonho de criança, a mesma criança que habita em mim até hoje. Então, fui em busca, né, dessa faculdade, consegui entrar, passei no vestibular, me dediquei e conciliei durante a faculdade inteira essa parte de ser mãe, porque nesse momento já tinha trago as minhas meninas para perto, de São Gabriel para São Paulo. Mãe, profissional da área da saúde, como instrumentadora, e como graduanda de veterinária. Foram momentos bem difíceis, né, que a gente se põe sempre em xeque para ver se realmente era aquilo mesmo. E eu tenho a plena convicção que todo esse caminho, mesmo com todas as dificuldades, e esses recomeços foram o que me fez hoje ser a mulher que eu sou. E o caminho, lógico, sempre
sendo traçado, né, sempre planejado, mas muitas vezes não saíram da forma que eu planejei. E nesse caminho bem difícil, tive a ajuda de muitas pessoas, né, que me incentivaram, me encorajaram, me deram a mão. Nessa caminhada renasci várias vezes. Tudo ficou mais fácil, lógico, quando minhas filhas estavam perto, quando eu encontrei o meu amor. Então, mas não foi uma caminhada fácil, né? E eu acho que essa o maior aprendizado que eu tirei de todas essas vivências, de recomeços, é que nunca é tarde. Eu acho que se o desejo escondido, né, a vontade de por mim mesma e de conseguir chegar e realizar todos os meus sonhos foi o que me fortaleceu, sem sombra de dúvida. E eu acho que a mensagem maior que eu quero deixar aqui é exatamente isso. E nós mulheres temos essa capacidade, né? Eu acho que o ser humano tem essa capacidade, mas nós mulheres conseguimos isso, né? De nos reinventar e nos fortalecer umas com as outras. Então, eu acho que esse evento é muito gostoso por conta disso, essa troca de vivência, essa troca de experiências, nos fortalecendo cada vez mais juntas. Eu acho que esse é o caminho. E depois de todas essas vivências e tudo, quando eu achei que realmente, né, tudo estava perfeito e que eu tinha chegado aonde eu queria, eu me formei veterinária e aí queria algo mais, que era trazer essa parte toda de conhecimento de tantos anos de bagagem da oftalmologia para dentro dessa nova profissão, que é a veterinária. Então fui atrás, fiz uma pós de oftalmologia veterinária e hoje muito realizada, operando os meus pacientes, estudando cada vez mais, me aprimorando cada vez mais e chegando realmente aonde eu queria estar. Logo estabilizada em São Paulo, tudo perfeito, mudei. Hoje estou morando no Paraná, recomeçando mais uma vez, eu e meu marido. Esse novo recomeço, friozinho na barriga, pessoas novas, cidade nova, pacientes novos, mas que também traz todo esse entusiasmo do novo, né? Então, nunca é tarde. Se reinventar é preciso, é necessário. Eu acho que a vida é muito breve para a gente não tentar ser feliz, não tentar dar o melhor sempre e buscar o que realmente a gente sonha e almeja, mesmo que seja aquele sonho de criança. E o mais interessante em tudo isso é que, mesmo saindo de São Gabriel, eu nunca saí. Os mesmos valores, as mesmas crenças, a cultura, a alimentação, isso tudo ainda faz parte de mim. Eu volto lá bastante, tenho essa convivência com meus pajés, com a minha mãe indígena, a conexão com o rio, a conexão com a natureza, com a floresta. Isso é algo que é necessário. Eu amo estar nos grandes centros, amo estar com as pessoas que me rodeiam, mas eu tenho a necessidade de voltar para lá, de colocar meu pé no chão, de sentir aquela energia que é uma energia que veio, né, que está em mim. Então, sempre que dá, eu estou lá de volta, sendo com a ONG ou não com a ONG. E isso é o que me rege, é o que realmente me dá o gás para ir à frente e tentar os novos caminhos. Então, mulheres maravilhosas, eu quero deixar como mensagem exatamente isso. Nunca estamos sós, vamos nos fortalecer cada vez mais. Vamos buscar ajuda, porque não nos diminui nada buscar ajuda. Somos fortalezas e eu estou muito feliz em poder trazer um pouco dessa minha história. Espero que eu tenha conseguido passar um pouco dessa essência
E estou muito feliz de fazer parte desse evento. Mais uma vez, Mayumi, muito obrigado. Você é uma fortaleza e que lindo conseguir juntar vários mundos, né? E conectar pessoas e trazer essas novas vivências. Eu acho que esse é o caminho. Então, um beijo a todos, um ótimo final de evento. Estou muito feliz mesmo de ter participado e espero realmente ter alcançado e passado um pouquinho sobre quem eu sou. Um beijo a todos.